Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que nos acompanha. Ô Cristian, estou vendo, a pessoa falou aqui, ó, a Jaqueline, no Twitter. Queria saber quem é que está contando a minha vida para o Padre Fábio de Mello. Toda vez que assisto o programa dele é um sacode diferente. Ô Jaqueline, o que na verdade acontece, minha filha, é que nós somos todos iguais. É muito interessante como, quando nós ousamos falar com sinceridade de uma realidade humana, eu não estou falando daquilo que eu não vivo. Eu preciso combater minha preguiça diariamente. Eu preciso combater todos os obstáculos que me impedem de viver a minha vontade, de chegar ao coração da minha vontade. Porque a minha vontade é que vai ter o poder de fortalecer o meu combate nas minhas metas. Então, essa sensação de que você tem de que eu estou falando a partir da sua vida, que maravilha isso. Porque essa é a minha vida também. Cristo é diferente para você? Não é? Eu fico pensando, eu vejo, já te falei isso uma vez, né? Vejo você tocando tão bonito. Aliás, o Cristo é um dos melhores pianistas que eu já encontrei na minha vida. Não é só pianista, é arranjador. É um homem muito qualificado do ponto de vista musical, além do humano. Mas você estuda desde que idade? Desde os 7 anos. Às vezes a gente vê o menino tocando assim hoje, pensa que foi da noite para o dia, não é não. Não é? É uma luta diária. E certamente você também precisou lidar com a sua preguiça. Regride. Se você deixar hoje de investir, se você achar que você já está pronto para a música, você começa a declinar, não é verdade? A oportunidade que a gente tem, Jaqueline, de identificar dentro de nós o que está sendo precário, isso também já é uma experiência sagrada. Porque às vezes a gente acha que o sagrado só está associado àquilo que a gente tem de bom. Não. Toda vez que nós temos coragem de mexer no lixo da nossa existência, isso também pode ser uma experiência sagrada. Porque é ali que você vai fazer a reciclagem. Tá certo, esse lixo aqui, esse entulho, esse resto, esse insucesso que foi fruto de um tempo mal vivido, no que isso hoje pode me ajudar? E aí nós vamos aos poucos fazendo o fortalecimento dessa vontade. A gente vai tendo coragem de dar essa sacudida, como você usou, de maneira tão descontraída o termo, né? O Padre Fábio está dando um sacode na minha vida, porque eu estou sacudindo a minha vida aqui também. Inclusive, que gostaria até de dizer que no último acampamento eu não tive oportunidade de estar, eu não pude vir. Eu passei mal, muito mal mesmo, da madrugada de sábado para domingo. Tive muita ânsia de vômito, sensação de estar asfixiado. E aí eu precisei ir para o hospital, fiquei um tempo internado lá. Fiz os meus exames, graças a Deus não descobriu nada, mas tudo indica que eu esteja desenvolvendo uma síndrome do pânico, muito comum nos dias de hoje. Talvez por causa do meu excesso de trabalho. Eu às vezes brinco muito no Twitter que eu estou cansado. Estou cansado mesmo, mas é porque eu sou um pouco dramático também e faço uma experiência. O humor também nunca me abandona. Eu gosto de brincar com os meus cansaços e sei que quem me acompanha também faz o mesmo. É que na verdade eu tenho me sentido muito exaurido mesmo nos últimos tempos. Aquilo que antes não me custava fazer está custando muito. Eu até aqui mais cedo trouxe o Eugênio para me ajudar a gravar o programa da semana que vem, porque eu sabia que 2 programas seguidos seriam muito cansativos para mim. Terei uma agenda pesada esse fim de semana. Estarei na sexta-feira em Vila Velha, estarei no sábado em Curitiba, estarei no domingo em Londrina, e sei que não será fácil cumprir esses compromissos. Os deslocamentos são cansativos, os encontros me cansam, são muitas pessoas o tempo todo me solicitando, nem sempre eu tenho o direito de me resguardar. Tudo é muito cansativo na vida. Mas eu preciso diariamente recrutar a minha vontade para que este cansaço não prevaleça sobre o meu trabalho. Eu acho que está chegando um momento na minha vida de rever muitas coisas, de dar uma pausa em algumas coisas. Estou aberto a Deus para que Ele me diga o que eu realmente preciso fazer. Porque chega um momento em que a gente descobre
que o que a gente faz não pode ser mais importante do que o que a gente é. E aí nós começamos a perder a qualidade da vida. Quando nós fazemos demais e podemos ser de menos. Quando a gente tem uma agenda que não nos permite muitas vezes um descanso, quando não nos permite o estar em casa, que é absolutamente repositor para toda e qualquer pessoa. Mas no nosso dia a dia, nós vamos precisando enfrentar todas as realidades que podem se opor ao nosso crescimento pessoal. Como digo para vocês, se estou vivendo agora, enfrentando um momento difícil na minha vida, eu preciso ter coragem de permitir que o momento difícil, como eu dei o exemplo anterior, né, o entulho da minha escolha possa agora provocar uma mudança em mim. É assim que funciona. Não posso permitir que a minha vida continue sendo levada, sendo vivida, sem que ela passe pelo crivo do discernimento. Eu sei que às vezes nós temos muita dificuldade de ouvir o que nos incomoda. Eu sei que às vezes a própria pressa da vida que a gente leva, o excesso de comunicação, o excesso de coisas que a gente... É impressionante como nós temos muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, muitas respostas ao mesmo tempo para dar. E isso vai nos cansando, isso vai minando a nossa disposição. E aí, porque nós estamos sem disposição, a preguiça nos puxa. E a gente deixa de fortalecer a nossa vontade. E quando nós enfraquecemos a nossa vontade, quando nós não fortalecemos essa vontade, você a enfraquece. Porque ela não fica estacionada. É igual o Christian disse, o que toca precisa tocar todos os dias, porque senão ele regride. Ele não fica estacionado no que ele sabe, ele desaprende com o tempo. A vontade é a mesma coisa. Ela nunca fica estacionada, ela vai regredir. Se eu deixo de investir nela, ela regride. Por isso que eu preciso fazer diariamente o exercício, como dizia Santo Agostinho, de fortalecer em mim a minha vontade. É igual quando você precisa viver a superação de um relacionamento que te faz mal. Você terá a tentação de voltar àquela pessoa, mesmo sabendo que ela faz mal, porque você está movida por uma dependência afetiva. Se você não fortalece a sua vontade, você jamais poderá viver a libertação daquele relacionamento danoso. É o que a gente fala aqui no livro Quem Me Roubou de Mim. Quando a gente faz uma diferenciação entre o desejo e a vontade. Muitas pessoas são movidas pelos seus desejos, que são aquelas realidades superficiais em nós. Agora, quando a pessoa é movida pela vontade, ela vai ser capaz de identificar o que de fato ela está precisando. Então, vamos aí lutando diariamente para que essa vontade encontre um lugar para crescer. Isso é fruto da vida espiritual em nós, né? Então, só lembrando que no dia 16, então, eu estarei em Vila Velha, dia 17 em Curitiba, dia 18 de outubro em Londrina. Aí vou ter uma pausa aí, vou fazer uma missão na África, vou ter a oportunidade de ir para Angola, primeira vez, com meu querido amigo Gilberto. Gilberto já tinha me convidado muitas vezes para ir conhecer o trabalho missionário que a Obra de Maria faz na África. E eu já tenho um carinho muito especial pelo povo angolano. Eu teria a oportunidade de estar lá no dia 30, em Luanda, para um show. E no dia 1º, um dia de evangelização, junto com a comunidade Obra de Maria e a Arquidiocese de Luanda. Estou sendo muito bem recebido pelo arcebispo de lá. Estou indo a convite dele. E fico muito feliz de ter a oportunidade de dar um pouco do meu coração de padre a este povo que eu admiro tanto. Aí no dia 5 de novembro estarei em Ribeirão Preto, no dia 6 em Belo Horizonte, no dia 11 de novembro em Juiz de Fora e no dia 13 em Natal. Em Natal nós teremos 2 sessões do show Piano e Voz. Pois estaremos aqui também no Osana Brasil no dia 6 de dezembro. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. No dia 5 de dezembro estarei aqui no Osana Brasil. No dia 6 de dezembro no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado. E no dia 19 em Fortaleza.
Aí se eu tiver sobrevivido até lá, senão o sepultamento será, mais tarde a gente avisa onde será o sepultamento do Padre Fábio. Gente, eu recebi um e-mail aqui que eu fiquei intrigado. Olha aqui que interessante. Interessante não, é uma situação grave, né? É a Sandra. Padre, sofri mais de 10 abortos ao longo da minha vida. 5 antes do nascimento do meu primeiro filho e 5 depois do nascimento dela. Quero saber se devo continuar tentando, Padre, ou se é preferível parar, pois está muito desgastante psicologicamente. O meu médico disse que a dificuldade é porque o feto tem má formação e por isso o organismo rejeita. Minha filha, a Sandra, eu gostaria de dizer isso para muitas mães que estão enfrentando a obrigação da maternidade. É estranho isso, né? Para muitas mulheres, a maternidade é uma obrigação. Não, é um dom. E às vezes nós insistimos demais para ter aquela criança e de repente o psicológico não está facilitando. Primeiro que essas mulheres precisam ser acompanhadas, precisam ter muito critérios nesses tratamentos que vocês se submetem, precisa pensar bem se o seu organismo tem condições de viver toda essa dosagem de hormônios que muitas vezes vocês precisam fazer para poder conseguir ter esses filhos. O fato é que nós estamos cada vez mais com um estilo de vida que está prejudicando o que é natural na vida humana. Então a maternidade, que deveria ser natural na vida de uma mulher, acaba sendo uma dificuldade por causa do estilo de vida que a gente tem. Então nós estamos lidando com problemas que estão aqui e na verdade nós não estamos vendo o problema original que está tendo lá. É igual aquela história das crianças que estavam sendo julgadas no rio. 2 pescadores estavam pescando, aí de repente passou uma criança afogando no rio. Aí um pescador pulou, retirou a criança. Aí daqui a pouco, 2 crianças afogando, descendo pelo rio. Aí os 2 pescadores pularam e retiraram as 2 crianças. Voltaram a pescar, 4 crianças passaram afogando. Os 2 pularam e conseguiram salvar só 2. 2 já morreram afogadas. Depois, mais 6 crianças, e assim sucessivamente. Quando de repente, um daqueles pescadores se levanta e começa a ir embora. E o outro grita apavorado: justamente agora que eu estou com muitas crianças para salvar, você me abandona? Ele fala: não estou te abandonando. Eu estou indo ver quem está julgando as crianças no rio. Sábio isso, né? Muitas vezes nós ficamos tentando socorrer as crianças que estão afogando na nossa frente, mas nós não nos dispomos a ir buscar quem está julgando as crianças no rio. É igual na nossa vida pessoal. A gente fica tentando enfrentar problemas que estão sendo manifestados aqui agora, mas a gente nem sabe muitas vezes chegar à causa dos problemas. Tamanha a superficialidade da vida que a gente vive. Nem sempre nós vamos conseguir ficar tranquilos resolvendo apenas as consequências daquilo que está errado lá atrás. São os cuidados paliativos, né? De repente tem uma infecção grave e a gente fica curando a feridinha que está de fora. Não. Muitas vezes nós vamos ter que dar uma pausa nas consequências para tentar buscar as causas. Porque senão, minha gente, nós vamos passar a nossa vida lidando com as consequências e jamais chegaremos à solução das causas. É igual eu agora. Não adianta eu querer lidar apenas com as consequências do meu cansaço. Eu preciso agir, mudar as estruturas que me cansam. Eu preciso ter coragem de mexer em algumas estruturas. Eu preciso ter coragem de mexer no que está provocando
o desgaste hoje. E às vezes nós queremos a solução, Sandra, de situações sem ter tido ainda condições de chegar nas causas. É um erro muito comum. Para muitas mulheres, a incapacidade de ter filhos não está nem ligada aos problemas do corpo, não. Faz os exames, está tudo certo com o marido, está tudo certo com a mulher. Mas a vida que leva, a própria ansiedade, a obrigação da maternidade, impede a mulher de ter o filho que tanto deseja. Tanto é que muitas mulheres, depois que adotam o primeiro filho, aí já relaxa um pouco, vai engravida, né? Parece que é uma resposta natural do corpo retornando às suas possibilidades. O fato é que é uma situação que de fato merece ser cuidado. Não insista, minha filha. 10 abortos, o desgaste psíquico que você está vivendo, cuide de você antes disso. Faça de fato um cuidado intensivo com você, para que depois essa maternidade seja apenas uma consequência natural em você. Padre, meu nome é Natália, eu tenho 23 anos, estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Conheci um rapaz, fiquei apaixonada por ele, ficamos 6 meses juntos, e pode parecer bobagem, padre, pouco tempo, mas significou muito para mim. E de um tempo para cá, nós brigávamos muito, até que um dia peguei ele com a ex-namorada dele. Ele me fez sofrer demais, me fez sentir a pior pessoa do mundo, e eu sempre fiz tudo por nós, sempre dei o meu melhor, me esforcei. Eu acho que não merecia isso. Tem 2 semanas que estamos separados e eu não o consigo esquecer. Parece que minha vida parou e eu não tenho mais vontade de viver. Sinto muita falta dele. Não sei o que faço. Não aguento mais tanto sofrimento. Está sendo difícil, padre. Olhe pela minha vida, porque eu também preciso de uma direção. Natália, minha filha, primeira coisa, o sofrimento da perda, ele de fato é muito doloroso. Mas põe uma coisa na sua cabeça, ele não é definitivo. Não tome uma decisão de correr atrás desse rapaz só porque você está sofrendo. O sofrimento, ele serve para nós como um purificador, até mesmo para a gente identificar se a gente ama ou não. Quando nós perdemos alguém, nós podemos sofrer por diversas causas. Ou porque amávamos de verdade e aquela pessoa faz falta na nossa vida, ou também porque estamos machucados na nossa vaidade. De repente você foi traída, isso gerou em você uma fissura na sua autoestima, como se fosse uma pequena rachadura na parede. E só o tempo vai nos dizer se nós estamos sofrendo porque de fato amamos ou porque de fato nos sentimos rejeitados. São 2 questões distintas. E pode ser que as 2 também se encaixem no mesmo caso. Você amava e está se sentindo rejeitada. Muitas vezes, na pressa de diminuir o sofrimento que nos incomoda, a gente toma a decisão errada. Então a melhor coisa é você dar tempo para você. Não tenha pressa de resolver isso. Eu acho que se há um vínculo entre vocês dois, ainda que tenha tido essa traição, se há um vínculo entre vocês dois, esse vínculo há de prevalecer. Mas é o tempo que mostra, viu? Se a gente não tem tempo, desculpe-me, se a gente não tem paciência para identificar o que o tempo tem a nos revelar, você corre o risco de passar, de se entreter com aquilo que você quis que o tempo lhe desse. E o tempo é sábio. O tempo faz a própria faxina das situações. Às vezes você tem uma ânsia imensa de resolver uma determinada realidade. Tenha calma, tenha paciência. Seja capaz de dormir sobre a situação. Faça com a sua vida o mesmo que o poeta Drummond de Andrade recomendava que a gente fizesse com o nosso poema. Conviva com ele antes de escrevê-lo. Drummond dizia: dorme com este poema antes dele virar palavra.
Não tenha pressa de escrever o livro, não. Não tenha pressa de escrever a história. Convive primeiro com essa história. Às vezes nós temos uma ânsia muito grande de resolver as realidades, mas às vezes só o tempo vai resolver. Não se trata de cruzar os braços, não estou falando disso. Estou falando de você ter condições de experimentar uma tranquilidade que nos dias de hoje tem sido cada vez mais rara. De nós sermos transgressores neste aspecto. O mundo grita para a gente correr, para a gente resolver, para a gente fazer... Não, nem tudo é possível. Nem tudo poderá ser resolvido pelos recursos da pressa. Pelo contrário. Muitas realidades, sobretudo as afetivas, nós precisaremos do tempo como um aliado. É igual quando a gente perde alguém, quando alguém morre na nossa vida. O tempo é o aliado para nos ajudar a devolver ao nosso coração a harmonia. Nunca mais seremos os mesmos, eu sei. O outro fará falta na nossa vida eternamente. Como dizia Mia Couto, o grande escritor, morto amado nunca para de morrer. Sim, será uma eterna lembrança em nós. Agora, à medida em que nós associamos a nossa luta ao movimento do tempo, nós vamos acomodando aquela pessoa dentro de nós num território chamado saudade. A gente vai aprendendo a lidar com aquela ausência. A gente vai usando a força de vontade, a nossa razão, para a gente poder equalizar dentro de nós o que aquela pessoa deixou de ausente. Por isso, essa vida afetiva, essa briga com esse namorado, pode ser uma boa oportunidade de você aprender a lidar com você. Sim, uma boa oportunidade que você tem de lidar com seus recursos. Não tenha pressa de resolver o que hoje te faz sofrer. Isso vale para todos nós, não é só para essa menina que nos escreveu esse e-mail, não. Às vezes nós temos ânsia de resolver, estamos ansiosos por resolver as situações, estamos ansiosos por ter um filho, estamos ansiosos para arrumar uma pessoa para casar, ansiosos para arrumar um emprego, e é justamente a ansiedade que se coloca como um primeiro obstáculo, sempre para nos impedir de chegar ao resultado que nós queremos. De repente, quando a gente consegue aliviar pelo próprio exercício da meditação, do silêncio, da oração, quando você vai desacelerando o seu organismo, com rituais que você pode criar no seu dia a dia, a própria respiração. Uma respiração bem feita acalma a gente. Aí você começa a olhar para os seus problemas com mais tranquilidade, com mais serenidade. O tempo começa a ser seu aliado e você naturalmente vai fortalecendo a sua vontade. Para na hora que você precisar agir, você agir do jeito certo, com os recursos certos. Muitas vezes nós não alcançamos um bom resultado nas nossas lutas, é porque a gente não recruta o que a gente tem de melhor. A gente sai para lutar com as nossas piores armas, com os nossos ódios, com os nossos rancores, com a nossa impaciência, com a nossa ira. Isso não faz ninguém vencer a luta. O que nos faz vencer a luta é o contrário, é o oposto. É a nossa paciência, é a nossa persistência, é a nossa perseverança, é o nosso amor, é o nosso perdão. Ah, padre, mas é muito difícil. Ninguém falou que era fácil. Eu também estou aqui lutando para dar conta das minhas realidades. Eu também estou dando conta para viver a reconciliação que eu estou lhe convidando a viver. Eu não estou te dando uma aula. Eu estou falando daquilo que eu preciso experimentar diariamente. Conheço os meus defeitos, reconheço-os diariamente e sei que muitas vezes eles prevalecem sobre as minhas qualidades. Mas eu não quero que seja assim. Eu quero aos poucos, colocando sob a doma dos meus cuidados, tudo aquilo que eu sei que pode me destruir. Tudo aquilo que eu sei que pode ser desfavorável a mim. Espero, desejo do fundo do meu coração que não lhe faltem os recursos
a fortalecer cada vez mais a sua vontade. Os recursos que possam fortalecer a sua vontade para que você vá cada vez mais além. Para que você se supere. Que todos os dias, ao deitar na sua cama, ao colocar a cabeça no seu travesseiro, você tenha a consciência tranquila de estar vivendo um processo de superação diária de si mesmo. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Divina Mãe, estrela luminosa que perpetuou Belém, guerreira Mãe, nos dias de trevas nas ruas de Jerusalém, olhai por nós nas horas de tristeza, nos momentos de aflição, e derramai a poderosa força de vontade em nosso coração. Divina